queridos e amados de Deus, mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de honra, de louvor e de toda adoração. Bem, eu louvo a Deus pela sua vida, fique aí, nós vamos falar mais uma vez sobre o perdão. Perdão, como eu já falei na primeira mensagem, perdão não é sentimento, perdão é um mandamento de Deus para nós. Glórias a Deus. Então, nós não precisamos sentir vontade de perdoar. Nós precisamos ter vontade de obedecer a palavra de Deus e andar em obediência à palavra de Deus todos os dias. Porque se formos esperar ter vontade de perdoar, nós nunca vamos perdoar. E aí vamos viver numa vida fracassada, uma vida derrotada, uma vida sem expectativa, uma vida morta. Por quê? Porque se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Gente, isso é muito sério, porque depende de nós. Tudo aquilo que Deus tem para nós, as bênçãos que Deus tem para nós só vamos alcançar se nós realmente obedecermos a Deus e vivermos obedecendo a sua palavra. Então, quando Deus fala isso, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15, que fala sobre isso, que se a gente não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas. Então, isso é algo muito sério. Tem pessoas, gente, morrendo literalmente, morrendo espiritualmente, embora estão vivos ainda, né? Mas mortos, dentro delas, né, elas estão mortas. Por quê? Porque elas estão guardando coisas que não era para guardar, porque é lixo mesmo. O que não provém de Deus, sentimento ruim, tudo isso, sabe? Todo sentimento que nos atrapalha, todo sentimento negativo, todo sentimento que não louva a Deus, é lixo, não provém de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Resolver todos os dias, obedecer a palavra de Deus e começar a tira esse lixo de dentro de você, tira esse lixo, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento. Sabe, às vezes nós guardamos muitos anos coisas, lixo dentro de nós, coisas que era pra gente já ter jogado fora porque já está fedendo. Sério mesmo. Sabe? Aí às vezes a gente fica fraco espiritualmente. Muita gente está morrendo, literalmente morrendo mesmo. Por quê? Porque não perdoaram, não decidiram, não compreenderam que elas precisam tomar essa decisão todos os dias de perdoar, de andar em obediência à palavra de Deus. Porque do contrário, há brechas abertas no mundo espiritual e o maligno atua na vida dessas pessoas. Eu conheço um caso de uma mulher que morreu literalmente porque ela não quis perdoar. E Deus falou para ela, para que ela perdoasse, para que ela ficasse curada. Ela estava enferma e Deus disse para que ela ficasse curada e vivesse, que ela tinha que liberar perdão. E sabe o que aconteceu? Ela não quis liberar perdão. E aí ela morreu mesmo, porque ela não obedeceu à voz de Deus. Isso é algo muito sério, isso é algo tremendo, isso é algo assim que a gente tem que despertar mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. E se Deus fala que nós temos que perdoar, porque nós temos que perdoar. Não é fácil, claro que não é. Nós não vamos, muitas das vezes, sentir vontade de perdoar, dependendo do que nos fizeram. Vamos sentir vontade de desganar, como eu já falei no outro vídeo. Então, nós temos que entender que perdoar não depende de sentimento, mas é uma escolha, uma decisão que nós fazemos todos os dias. Nós precisamos entender isso. Como eu já disse também na mensagem anterior, não é fácil, a gente precisa muito da ajuda de Deus. Então, quando a gente decide obedecer a Deus, com certeza Deus vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar para poder fazer aquilo, porque sem Ele nada podemos fazer.
Então, por exemplo, agora nessa mensagem de hoje eu quero também explicar uma coisa para você. Se nós dizemos que perdoamos alguém, nós temos que fazer igual Deus faz. Nós temos que fazer como Deus, tá? Tentar olhar para as pessoas como Deus olha. Ou seja, não é tentar, não, é olhar mesmo, sabe? Porque às vezes nós falamos assim, olha, eu perdoei aquela pessoa que me feriu. Mas só que quando a gente olha para aquela pessoa, quando aquela pessoa está diante da gente, a gente começa a relembrar, sabe? A mente começa a viajar e começa a lembrar o que aquela pessoa fez. E aí, o que acontece? Eu tô falando tão rápido. Então, o que acontece? Aí vem aquele sentimento ruim de novo. E aí, o que acontece? A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 25, diz que, Deus falando, né? Eu mesmo sou o que apago todas as tuas transgressões por amor de mim, diz o Senhor, e dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, Deus, quando Ele nos perdoa, Ele não se lembra mais. Claro que Deus não tem problema de amnésia. Não é esquecer no sentido de que Ele não sabe o que a gente fez. Deus sabe sim, só que Ele não joga em rosto. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê mais aqueles pecados, aquelas coisas erradas que nós fizemos. Entendeu? Quando Deus olha para a gente, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, quando Ele olha para a gente, Ele vê o sangue de Jesus na nossa vida. Nós somos justificados, não há mais condenação para nós. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Quando a gente diz que perdoou alguém que nos feriu, nós também temos que olhar para essa pessoa e esquecer o que ela fez. Não importa o que ela fez. O importante é que você decidiu e você diz que perdoou, então esquece o que ela fez. Você não vai ter amnésia, claro, você vai se lembrar, mas sabe de uma coisa? Deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu isso comigo. Eu achava que tinha perdoado alguém. Só que quando eu olhava para essa pessoa, eu sempre estava lembrando, eu sempre estava jogando em rosto, sabe? No rosto dessa pessoa, aquelas coisas que ela fez comigo, que estava me magoando, me entristecendo. Aí o que acontece? Um dia a luz chegou, glória a Deus, o entendimento de Deus chegou na minha vida. E eu pude entender então que perdoar é esquecer. Oh, glória a Deus, perdoar é não ficar acusando ninguém, é não ficar jogando em rosto as coisas erradas que aquela pessoa fez. Perdoar é limpar, esquecer o que ela fez e agora viver daqui para frente, entendeu? E se ela fizer de novo, a gente perdoa de novo, sabe por quê? Porque da mesma forma que a pessoa nos fere, a gente também fere outras pessoas. Então, se Deus nos perdoa e Ele esquece os nossos pecados, Ele quer que nós façamos a mesma coisa com as pessoas. Deus não quer que a gente fique relembrando e isso, sabe, trazendo pensamentos e sentimentos negativos. Não, Deus quer que nós façamos igual a Ele. Quando nós olharmos para alguém, nós olharmos com um olhar diferente, um olhar realmente que perdoou, sabe? Um olhar que não mais de acusação, não mais acusando a pessoa. Então, é assim que Deus quer. Então, esse é o verdadeiro perdão. Quando você decide perdoar, quando você decide esquecer, como Deus faz com a gente, né? Vou ler novamente Isaías 43, no verso 25, que diz: Eu mesmo sou aquele que apaga todas as tuas transgressões por amor de mim, disse Deus, e dos teus pecados não me lembro mais. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Tu imagina
Pensa bem, Deus quando nos perdoa, Ele esquece, Ele não joga em rosto, Deus não fica relembrando daquilo que nós fizemos de errado. Então Deus quer que sejamos assim com as pessoas também. E só assim, quando essa luz realmente entrar em nós e a gente entender que perdoar é esquecer, tá? Perdoar é esquecer. Hoje eu vivo, sabe, dessa forma. Não quero saber mais o que a pessoa me fez. O importante é obedecer a palavra de Deus e viver em perdão, em viver em amor. Como aquela pessoa errou, eu também errei. Como aquela pessoa está sujeita a errar novamente, eu também estou. E Deus é aquele que vê o nosso coração. E quando a gente realmente deseja obedecer a Deus e viver a sua palavra, nós só temos a ganhar, porque Deus é maravilhoso. E obedecer a Deus é algo muito maravilhoso. Por quê? Porque estamos mostrando a Ele, né, a Deus, que nós o amamos. Porque como está escrito, agora saindo só um pouquinho do lance do perdão, como está escrito no livro de João, não lembro agora a passagem, o verso, né? Mas tem um capítulo e um verso que diz que, no livro de João, que diz que aqueles que me amam guardarão as minhas palavras. Ok? Isso já é uma outra mensagem. Então, assim, você fala que ama a Deus, você fala que aceitou a Jesus. Então, se você ama a Deus, você guarda as palavras dele. E guardar as palavras dele é obedecer. Obedecer aos seus mandamentos. Então, voltando ao lance do perdão, perdoe o seu próximo, esqueça o que ele te fez e viva agora como se nada tivesse acontecido, pois assim Deus faz conosco e nós devemos também fazer assim com outras pessoas. Que Deus continue te abençoando e eu espero que essa luz, que esse entendimento tenha chegado ao seu coração nesse dia. E eu louvo a Deus pela sua vida e que a cada dia que possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E até o próximo